Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Valterapias Integradas. Meu nome é Valerina Rosa e eu estou aqui com vocês todas as semanas, trazendo um tema para a nossa reflexão. Bom, no podcast de hoje eu estarei falando sobre a questão das limitações e como nós podemos, de alguma forma, fazer algum movimento e dar o primeiro passo para que as mudanças e transformações aconteçam em nossas vidas. Então fique comigo. Bem, muitas vezes as pessoas elas não conseguem dar o primeiro passo, não conseguem até decidir por alguma transformação em sua vida, simplesmente porque elas ficam congeladas, com medo de assumir o novo para as suas vidas. A questão da limitação, como eu sempre comento, é uma questão muito pessoal. Por quê? Porque não existe limitação, assim como muitas pessoas entendem, porque a limitação ela só pode existir dentro da pessoa que a tem. Isso acontece, como eu já falei, porque muitas vezes a pessoa ela está num estado de comodismo muito grande, então fazer essa mudança é muito trabalhoso para a pessoa. E ela começa muitas vezes, tem muitas pessoas que são assim, elas começam a pensar na mudança lá na frente, o que ela vai ter que fazer, como vai ser trabalhoso, como é difícil, o que ela vai ter que enfrentar, inclusive de desafios, e que a faz desistir mesmo antes de tentar. Então, como eu disse, a questão da limitação ela é relativa e ela só pode existir quando uma pessoa realmente não quer fazer o processo de mudança. É claro que muitas vezes a pessoa ela pode até repetir que ela não tem condições de fazer isso, que ela vai esperar ter o dinheiro para poder fazer aquilo, que ela vai esperar que isso ou aquilo aconteça para que ela tome alguma atitude. Mas na maioria das vezes, se não houver a decisão, um movimento para que algo aconteça, realmente as coisas não vão mudar. Então, realmente isso é uma questão muito pessoal. Nos meus estudos que eu tenho feito sobre a PNL, a programação neurolinguística, eu tenho aprendido alguns temas muito interessantes e que me fazem refletir e que me fazem ver também o quanto eu decidi mudar a minha vida, o quanto eu me vali das ferramentas que eu tinha dentro de mim e até dos recursos que eu tinha em mãos para fazer as mudanças, nunca pensando muito nas dificuldades, nos desafios, até naquelas situações que podem acontecer, mas que muitas vezes são situações que são importantes para o processo de mudança. Então a PNL ela tem alguns pressupostos, e um deles eu acho muito interessante que diz: o mapa não é o território. Essa referência é muito interessante porque ela comenta que o mapa é apenas a percepção que nós criamos sobre algo. Quer dizer, você olha sobre algo e você começa a perceber aquilo baseado nas próprias percepções, na própria realidade e até numa realidade até que pode ser subjetiva, particular. Então, diante da mesma situação, cada pessoa ela fará a sua própria avaliação com experiência ou baseado nas experiências que ela tem da sua própria vida. Então, isso é muito interessante porque se você tiver uma situação específica e você colocar 10 pessoas para avaliar aquilo, é claro que cada uma vai dar a sua opinião, cada uma vai ter o seu julgamento sobre a questão. E aí nós paramos para refletir sobre o último tema do meu podcast, que foi sobre as crenças, principalmente as crenças limitantes. E se nós falamos em limitações, então nós estamos referindo àquelas crenças criadas ou internalizadas lá na infância e que foram sendo internalizadas cada vez que a pessoa
olhava para determinada situação, julgava aquela situação e fazia com que aquilo tudo ficasse voltado para a maneira que ela queria. Ou seja, a pessoa, quando ela tem uma crença, independente do momento da vida dela que ela adquiriu essa crença, ela olha para aquilo, ela julga aquilo e ela fecha, né? Como se fosse uma opinião fechada, uma verdade até absoluta. E isso é muito importante que nós paremos para refletir. Por quê? Porque nós temos as nossas crenças, as crenças não são apenas negativas, nem todas elas são limitantes, muito pelo contrário. Eu gosto muito do escritor, né, Tony Robbins, porque ele, em seu livro O Poder Sem Limites, ele comenta muito sobre isso. Ele fala que a crença positiva é uma crença que nos move, que nos faz mudar, que nos dá até um impulso para que nós tornemos a nossa vida uma vida de maior excelência. Mas ele também comenta sobre a questão das crenças limitantes, como elas podem brecar, como elas podem interferir em processos criativos, em processos de transformação e até de crescimento pessoal e espiritual. Então, quando nós falamos em limitações, nós estamos nos referindo, ou eu estou me referindo, à limitação que a própria pessoa criou dentro de si mesmo, baseada em algum momento da sua vida que ela criou alguma crença, e essa crença faz com que ela até tenha esses limites, né? Que ela não consegue fazer movimentos ou transformações porque essas crenças acabam limitando a sua ação. Então é muito importante que nós paremos de vez em quando nós até estamos querendo fazer um novo projeto, quando nós estamos querendo mudar alguma coisa em nossas vidas, e observemos para ver se por trás das dificuldades não estão essas crenças que estão levando até essas limitações que muitas vezes as pessoas até verbalizam. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho quem me ajude. A pessoa que tem uma crença muito forte e que a limita, ela sempre vai arranjar desculpas para não estar fazendo alguma coisa, independente se é um projeto grande ou se é uma tarefa diária. Então, outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que a PNL fala, é sobre a experiência humana, né? Que eles falam que tem um modelo básico de experiência humana, que é a forma como nós experimentamos a realidade e como nós vivenciamos de forma até individual e única, né? Cada um tem a sua forma de ser, então quando você vai avaliar o mundo, você se vale da sua própria percepção. Então ele dá um modelo que diz o seguinte, que todos nós temos um evento na vida, e tudo aquilo que nós podemos perceber através dos nossos 5 sentidos. E esse evento, quando nós olhamos para esse evento, nós rotulamos esse evento. Então as pessoas elas passam a vida acreditando que elas têm um mapa pessoal, né, que é um ponto de vista dela, que é verdadeiro, que é único, né, que é a verdade absoluta. E quando ela olha para esse evento da vida, o que ela faz? Ela rotula. Ela rotula tudo. E nós fazemos isso. Isso é uma característica humana, não? Então existe um evento, nós rotulamos esse evento baseado na nossa percepção, baseado em tudo aquilo que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos. E o que vai ocasionar é que nós, a partir disso, nós vamos ter até uma emoção que pode vir das nossas entranhas, porque cada qual sente a sua maneira. E essa emoção, é claro que se você tem um evento, se você rotula, se você tem uma emoção, uma expressão, né, perante a vida, você vai ter uma resposta. E toda resposta vai, claro, ter um resultado. E eles falam que isso é quase que um círculo, né? Não vicioso, mas um círculo que ocorre com tudo que acontece em nossas vidas. Então, um dos comentários é que a gente realmente tem que ter o controle da nossa vida, mas nós precisamos estar alerta para a maneira, né, que nós rotulamos o mundo, porque, como eu digo, nem tudo que reluz
é ouro. Muitas vezes você está observando algo, você rotula algo, você faz um julgamento, você tem até uma exacerbação, né, através da sua emoção, mas a partir dali vem uma resposta e vem um resultado. E se o resultado realmente ele não for positivo, então há que se avaliar essa maneira de olhar para o mundo. Outro modelo que eles dão, que é um modelo mais intermediário da experiência humana, diz que nós temos um pensamento, esse pensamento ele gera um sentimento e que gera uma ação. É quase mais ou menos parecido, né, com o que eu acabei de falar. Mas a partir desse pensamento, sentimento, ação, nós vamos ter resultados, né? Então, o pensamento, que é um impulso até eletromagnético, ele cria um neurônio, ele se conecta com outro neurônio, ele gera substâncias bioquímicas em nosso corpo que conduz para os pensamentos. Então, os pensamentos positivos, ele gera substâncias positivas, ele dá energia, ao passo que os pensamentos negativos, ele gera substâncias até venenosas que podem levar às doenças. Então, outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que muitas vezes a pessoa tem limitações, por quê? Porque ela teve experiências que não foram adequadas na vida dela. Então, ela fica quase que com um trauma, não é? Que pode ser um trauma de relacionamento, uma convivência familiar, pode ser uma relação profissional que faz com que ela, toda vez que tem que fazer alguma mudança nesse aspecto da vida dela, ela se retraia justamente porque ela não teve até experiências favoráveis no passado. Mas a partir do momento que a pessoa começa a se abrir para as mudanças, percebendo que a limitação não está fora, mas dentro dela, ela começa a tomar o quê? Uma conscientização de que sua vida, sua realidade, se ela está desconfortável, é porque ela precisa mudar essa maneira de olhar para o mundo, né? Porque o seu mapa, as suas percepções, a sua maneira de olhar o mundo, ela pode estar o quê? Limitada, fazendo com que ela não veja realmente os fatos como deveria estar vendo. Então, tomar consciência de sua vida, da sua realidade, desse desconforto que ela está sentindo, é muito importante. Esse é um processo que acontece aos poucos, principalmente quando a pessoa começa a ter muitos problemas na vida e se vê muito limitada. Então, quando ela tem essa conscientização, ela já começa a dar o primeiro passo para a mudança. Bom, o segundo importante passo é descobrir qual a origem da sua questão, do seu problema. Algumas vezes as pessoas conseguem fazer isso sozinho, outras vezes não, precisa de ajuda de um coach, de um terapeuta, de alguém especializado para abrir até essa mente, né, que muitas vezes está fechada para o mundo. Então, quando a pessoa descobre a origem, né, das suas programações mentais, né, que estão interferindo em sua vida, e até no seu crescimento pessoal, ela vai começar a descobrir o que? A origem dos seus problemas. E descobrindo a origem, ela já passa por uma outra etapa da sua vida, que é a responsabilidade. Ou seja, quando a pessoa admite e assume que sua vida é de sua responsabilidade e que cabe a ela resolver os seus conflitos, aí o movimento ele vai se fazendo até de uma maneira até maior, né? Porque se a pessoa tem uma conscientização, se ela descobre a origem, ela vai perceber que a responsabilidade é dela para fazer essas mudanças e sair dessa limitação. Então, uma outra etapa seria a aceitação, né? Porque quando a pessoa aceita e traz à tona até esses desconfortos, ela vai poder o quê? Dar mais um passo nesse caminho da transformação. Nessa etapa, eu acredito que muitas pessoas, elas até tenham uma resistência, né? Porque aceitar os próprios erros, aceitar os próprios desconfortos, estão ligados muito com aquilo que a pessoa negou ou nega de si mesma. Eu já falei desse tema em vídeos, inclusive, que é a questão da sombra, né? Como nós podemos fazer para admitir esse lado nosso, porque esse lado nosso ele vai complementar o outro lado, que é o lado da positividade. Então nós temos esses dois lados, né? Que são os lados das coisas boas, de tudo que é positivo, de tudo que nos leva até a
crescimentos, e tem o outro lado que fica até nos puxando para trás, né? Nos levando a essa limitação. Então, quando tem essa aceitação dos próprios desconfortos, próprios defeitos, o que acontece? A pessoa ela dá mais um passo, porque ela se torna mais humilde, ela começa a enxergar as outras pessoas de uma outra forma, porque se ela aceita os próprios defeitos, então ela vai começar a perceber que se ela não é perfeita, as pessoas também não são. Então ela vai também aceitar os defeitos alheios, e até os relacionamentos eles melhoram exponencialmente quando a pessoa aceita esse seu lado. Bom, isso são passos, né, que a pessoa dá quando ela sai dessa limitação. Mas o mais bonito realmente é quando a pessoa percebe que todos esses passos que ela deu foram importantes para que ela pudesse enxergar a vida de uma forma mais ampla, sair do seu mundinho, né? Se relacionar mais, entender mais o outro, ter mais empatia com o outro, com o mundo, com as adversidades. E aí o que ela vai fazer? Ela vai promover até em sua vida a integração, né? Porque ao ter consciência de todos os processos anteriores e aceitar ter passado por todos esses processos, ela vai perceber que ela conseguiu integrar todos esses passos para que a sua vida hoje, né, naquele momento, ela seja uma vida até mais íntegra, né, mais intensa, mais integral. Ou seja, ela vai perceber o seu papel no mundo e vai fazer com que esse papel ele aconteça, né, que é um papel que veio para desempenhar uma função, que veio para desempenhar uma habilidade, que veio até num plano até maior, que veio para desempenhar um propósito de vida. Então espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Na próxima semana eu estarei trazendo mais um tema para a nossa reflexão. Então eu fico por aqui. Até lá. Tchau. Semana que vem estamos de volta com mais autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tchau, tchau!